Olá, meus amigos. Estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês algumas informações interessantes a respeito de gestão de serviços, manutenção e também outras atividades que possam ser controladas através de ordens de serviço, OS. Eu configurei para que na minha tela de abertura com a matrícula Dantas viesse aqui algumas informações de alertas e avisos importantes. Por exemplo, tem como orçamento que está previsto para hoje 2 itens, e tem aqui um item muito importante, que é uma informação sobre atraso de replanejamento de sistemáticas, aquelas OS geradas por planos, por instruções de tarefa sistemática, ITS, e um atraso devido a replanejamento de não sistemática, aquelas OS avulsas, chamados, solicitações de serviço, tudo mais. Isso eu já falei da vez passada, que você pode aqui enxergar, por exemplo, sistemáticas que estejam nessa condição de atraso, de não que estejam planejadas para o passado e atrasadas, mas já foram planejadas para o passado, e com base no log de planejamento ele identifica que isso tudo aqui, por exemplo, já era para ter sido feito numa certa época. Se eu entro qualquer uma aqui, por exemplo, era para ter sido feito, repare, eu vou lá em indicadores, está 8 semanas atrasada, era para ter sido feito na semana 26 e nós já estamos na 34. Então 26 mais 8 dá 34. Está com 8 semanas de atraso de reprogramações sucessivas, de replanejamentos. Quando a OS estiver terminada, vai mostrar um atraso em semanas em relação à época que tinha que ter sido realizada, ok? Bom, mas como é que eu identifico um indicador, por exemplo, para essa questão? Bom, é simples. Eu vou aqui em relatórios, relativo a serviços, a OS, e o último aqui, do 0213, que é o cumprimento de planejamento e programação. Vai mostrar quanto eu estou cumprindo ou não programações, naquele caso de OS sistemáticas. Então eu entro aqui, por exemplo, como é que eu estou cumprindo hoje, desde a semana, por exemplo, desde o início do mês, do ano, vamos falar do ano, né? Desde a primeira semana do ano, que foi praticamente aqui, né? Dia 01/2009, até a semana passada. Eu nunca vejo para essa semana, porque eu preciso, estou na 34, eu preciso verificar, né? Que eu posso estar dando baixa nessa semana de OS da semana passada. Então, eu não vejo dessa semana, mas também não vou ver da passada, porque eu posso estar vendo agora algumas baixas. Então vejo da semana anterior, 32, tá? Se eu vejo OS emitidas sistemáticas, né, eu vou tirar as não sistemáticas, então vou manter só as sistemáticas. Eu vejo OS que já foi emitida, como é que está o atraso de execução das emitidas. Se eu não desmarco sem OS emitida, é que eu vou ver aquelas que ainda não foram emitidas, não foram programadas, ou seja, é uma questão de replanejamento, não até de reprogramação. Aqui eu vejo reprogramação, aqui eu vejo replanejamento, tá? Então vamos verificar, por exemplo, só relativas, no caso, a minha visão é só da SGServe. Eu poderia conseguir mais alguma informação, só corretivas, só preventivas, tá? Só melhorias e tudo mais, um determinado centro de custo e tudo mais. Eu vou ver genericamente todas as OS. Ele está processando aqui, ele está verificando desde a semana 1 de 2019 até a semana retrasada, 32, está vendo reprogramações com essas emitidas, que já foram programadas e, né, para ser emitida tem que ter sido programado, até OS replanejadas, ou seja, sistemáticas que eu ainda não emiti, ou seja, aquelas que eu estou ainda replanejando. Então, por exemplo, aqui vem um título para editar e vou verificar aqui, então, o relatório. Repare, eu vou por empresa, né? Eu vou por empresa que está envolvida com essa transação.
Então, por exemplo, eu vou lá no final, né? Vamos ver o total, eu vou por empresa que eu presto serviço, eu vejo, por exemplo, que eu tive em quantidade de OS, 894 OS, tá? Vou manter aqui aumentado, 894 OS planejadas nesse período desse ano. Com 2.000, essas 894 tinha 2.374 e 20 minutos a gás previstos. Ou seja, quando eu programei, planejei essas 894 OS, eu tinha nelas, somando todos os Hs previstos delas, 2.374. Bom, dessas que eu programei, já tinham 165 homens-horas já apropriados nelas, tá? E, analisando que eu terminei, dessas que foram programadas e planejadas, né, eu verifiquei que 649 eu terminei, né, com 1.248 Hs em relação a esses 2.374 previstos. E eu apropriei 75 Hs reais nessas 1.248. Em porcentagem de comprimento, em quantidade, eu fiquei com 72%. 72% é o quê? É a quantidade de OS, as 649 terminadas, em relação às 894. Então, 649 dividido por 894 dá 70 e multiplicado por 100 para dar em percentual de comprimento, dá 72,6%. E se analisar esses 1.248 HH que eu efetivamente terminei as OS, mas com os previstos, não se baseando nos HH apropriados reais, 1.248 e 55 homens-horas previstos, terminados, em relação ao total planejado e programado, 2,300, dá 52%. Então eu estou com um índice de cumprimento, é o chamado ICPS, Índice de Cumprimento de Planejamento, Programação de Serviço, ou ICPM de manutenção, eu estou com 72% em quantidade de OS, 52% em HH. Isso é considerado baixo, tá? Aí vou achar as OS nessa condição. E para isso, aí é que está. Para eu achar essas OS, eu vou na filtragem, reparem só, eu vou no planejamento, vou ver só as sistemáticas, vou pegar pendentes e terminadas, né? Só a sistemática com emitido e ser emitido para pegar replanejamento e reprogramação, e vou verificar o período, né? Então, por exemplo, eu posso digitar aqui 2019 até 32 2019, certo? São só sistemáticas, pendentes e terminadas. Nesse período eu vou achar aquelas OS que representaram 72% em quantidade de índice de cumprimento de planejamento e programação de serviços em relação às terminadas, em relação às programadas. Então, quando eu inicio aqui o filtro, tá? Você vê, tem 497 totais, né? 497 totais. Peraí, deixa eu checar de novo aqui. Eu vou abortar e vou de novo, só para ter certeza. Bom, pendentes e terminadas, né? Eu só quero as sistemáticas e da semana 1, 2019 até a semana 32, 2019. A única condição que eu coloquei. Só para reforçar, mas eu estou com um perfil que eu só vejo SGServe, eu vou representar aqui. Então, repare, eu tenho 497 OS no total, tá? Sistemáticas. E vamos ver agora aqui a quantidade que vai ser, o que vai ser terminado, que vai estar pendente, tá certo? Ele está processando, já está em 445, 67, 497. Está aqui. Repara, tudo que está PL andou sendo planejado para esse período, mas eu ainda nem emiti. Então isso está atrasado. Tanto se eu pegar qualquer uma, ó só, peguei essa OS, fui lá em indicador,
Não é nenhuma OS, é um projeto de OS, está planejado, um indicador. Ia estar 31 semanas, era para ter sido feito na semana 3, a primeira vez. Está 31 semanas atrasada, tá? Você repara que aqui eu vejo todas as 497 que eu andei planejando para esse período, sistemáticas, né? E eu tenho aí nessa listagem todas as terminadas e pendentes. Se eu quiser filtrar só as terminadas ou só as pendentes, eu filtro somente as pendentes, desmarco a terminada. Então vamos ver tudo que está era para ter sido feito e não foi. Eu vou excluir as terminadas, né? Vou ver só as pendentes. Então repara, tudo que está SE cancelado está terminado, ó, tudo está SE ou não R. Eu vou dar um filtro sobre o filtro, ó, vou dar um filtro sobre o filtro e vou ver só as pendentes. Estou desmarcando as terminadas, tá? Então tudo que está pendente está aqui. Tem coisa que está 168 semanas, ó. 58 OS, então, estão, repara, pendentes, algumas programadas, tudo para o futuro, mas repara, se eu for lá no final, todas elas, ó, todas elas aqui está o atraso de reprogramação, todas elas estão com atraso, exceto uma aqui não está, mas é porque foi emitida e ainda não terminou, né? Repara, tudo está com algum atraso e eu vou poder vê-las, basta eu marcar uma delas. Por exemplo, deixa eu ver essa que está com... eu vi uma aqui, mas aquela de 162 já foi terminada. Mas vamos ver essa que está com 10 semanas. É a manutenção preventiva na torre de refrigeração, entendeu? Ela era para ter sido na primeira programação, vamos ver o log. Na primeira planejamento, estava para a semana 10, né? Aí foi replanejado e não foi feito até a semana atual, que nós estamos. Então ele considerou que eu estou desde a semana 10 até a atual. Então eu estou com semana 10 até a atual, olha só, eu vou aqui, ó, tá com 12, semana 22, tá com 12 semanas, 10 para 22, né? Então está com 12 semanas, tá? Ok, essa é uma importante ferramenta para vocês aprenderem, para vocês usarem, não só como indicadores de acompanhamento do índice de cumprimento de replanejamento e reprogramação de OS, de manutenção ou de prestação de serviço, e também como você achar essas OS que estão impactando nesse índice baixo, ok? Se tiverem gostado dessa videoaula, curtam, deem um like e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima, um grande abraço.